Ao longo da história, houve muitas teorias da conspiração que desafiam nossa compreensão do passado, mas poucas são tão ousadas quanto a hipótese do tempo fantasma. Essa teoria foi proposta pela primeira vez em 1991 pelo historiador alemão Heribert Illig. Essa teoria afirma que quase 300 anos da Idade Média, especificamente entre 614 e 911 depois de Cristo, nunca aconteceram de fato. De acordo com Illig, esses anos foram inventados por figuras poderosas para manipular a história e dar a si mesmos mais poder e prestígio. Mas será que existe alguma verdade nessa história? Neste vídeo, vamos analisar os principais pontos dessa teoria, as evidências que Illig apresenta e as razões pelas quais a maioria dos historiadores a rejeita. O que é a hipótese do tempo fantasma? Essa é uma teoria que afirma que uma grande parte da história medieval foi inventada. Illig argumenta que o imperador Otto III do Sacro Império Romano Germânico, o Papa Silvestre II e possivelmente o imperador bizantino Constantino VII conspiraram para reescrever a história para que Otto pudesse governar durante o ano simbólico de 1000 d.C. De acordo com essa teoria, eles alteraram o calendário para adicionar 297 anos extras, criando uma linha do tempo falsa, que inclui o reinado de Carlos Magno, o surgimento do Islã e muitos outros eventos significativos. A razão por trás dessa conspiração, segundo Illig, era bem simples. Otto III queria ser visto e lembrado como o governante durante um momento histórico importante, que seria o primeiro milênio. Ao manipular a linha do tempo, ele poderia aumentar seu prestígio. Mas afinal, como Illig sustenta essa teoria e que evidências ele fornece? Evidências históricas e arqueológicas. Um dos principais argumentos de Illig é que há uma surpreendente falta de registros históricos e evidências arqueológicas do período entre 614 e 911 depois de Cristo. Ele afirma que, ao contrário dos séculos anteriores e posteriores, há poucos artefatos ou edifícios que podem ser datados com confiança desses anos. Por exemplo, na Alemanha, onde grande parte dessa teoria se origina, os arqueólogos encontraram poucas relíquias medievais desse período. Illig acredita que essa falta de evidências sugere que o período não aconteceu de fato. Ele também aponta para o que vê como uma estagnação no progresso tecnológico e arquitetônico durante esses séculos ausentes. De acordo com a teoria, é suspeito que a Europa aparentemente tenha feito pouco avanço durante esse tempo, apenas para experimentar um renascimento cultural após 911 d.C. Illig até questiona a existência de Carlos Magno, um dos governantes mais famosos dessa era, argumentando que suas realizações podem ter sido exageradas ou totalmente inventadas como parte da conspiração. O problema do calendário. Outra evidência importante para a teoria de Illig vem da mudança do calendário feita em 1582, quando o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano para substituir o antigo calendário juliano. O calendário juliano, que estava em uso desde 45 a.C., tinha uma pequena falha. Calculava erroneamente o comprimento do ano solar em cerca de 11 minutos, o que significa que estava perdendo cerca de um dia a cada 128 anos. Em 1582, isso havia resultado em uma discrepância de 10 dias entre o calendário e as estações. No entanto, Illig argumenta que o calendário deveria estar fora de sincronia por 13 dias, não 10, porque mais tempo havia se passado desde a introdução do calendário juliano. Ele acredita que essa discrepância é evidência de que 300 anos foram adicionados ao calendário e que a Igreja deliberadamente ajustou apenas 10 dias para esconder esse fato. Segundo ele, esses 3 dias faltantes correspondem aos 300 anos fantasmas entre 614 e 911 d.C. Arquitetura romana. Illig também aponta que grande parte da arquitetura na Europa durante o século X parece ser de estilo romano. O Império Romano, no entanto,
havia caído em 475 d.C., séculos antes. Ele sugere que o uso contínuo da arquitetura românica sustenta sua teoria de que a era romana estava muito mais próxima do século X do que os historiadores acreditam. De acordo com essa linha de pensamento, a influência romana deveria ter desaparecido nessa época, mas sua persistência indica que menos séculos haviam se passado desde a queda de Roma do que tínhamos pensado. Críticas e contra-argumentos. Apesar desses argumentos, a hipótese do tempo fantasma tem sido amplamente criticada e rejeitada por historiadores e cientistas de todo o mundo. Um dos argumentos mais fortes contra essa teoria vem do campo da astronomia. Registros de eventos astronômicos, como eclipses solares, são altamente precisos e previsíveis. Por exemplo, o escritor romano Plínio, o Velho, documentou um eclipse solar em 59 d.C., e outros registros históricos acompanham eclipses ao longo dos chamados séculos fantasmas. Se esses séculos tivessem sido fabricados, o momento desses eventos celestes não coincidiria, mas eles coincidem. Essa evidência astronômica contradiz diretamente a teoria de Illig. Outro importante argumento contrário a essa teoria é que registros históricos de fora da Europa, como os da China, do mundo islâmico e da Inglaterra anglo-saxônica, fornecem relatos consistentes de eventos durante o período disputado. Por exemplo, a dinastia Tang na China, 618 a 907 d.C., e os primeiros califados islâmicos existiram durante esses séculos, e suas histórias se alinham com a linha do tempo tradicional europeia. Para aceitar a hipótese do tempo fantasma, teríamos de acreditar que não apenas a Europa, mas também grandes partes do mundo, conspiraram para falsificar suas histórias em perfeita coordenação. Uma noção que a maioria dos historiadores considera extremamente improvável. Mudança do calendário. O argumento de Illig sobre a discrepância do calendário também se baseia em um mal-entendido. Quando o Papa Gregório XIII reformou o calendário em 1582, seu objetivo era alinhá-lo com o momento do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não resetá-lo até a introdução do calendário juliano. Na época da Reforma Gregoriana, o calendário juliano havia ficado fora de sincronia com as estações em 10 dias, e é por isso que o Papa Gregório removeu esses 10 dias. Os 3 dias adicionais que Illig aponta já haviam sido contabilizados por ajustes anteriores feitos pela Igreja. Então, não havia erro ou tempo faltando. Evidências da arqueologia. Contrariando as afirmações de Illig sobre a falta de evidências arqueológicas do período, métodos modernos de datação científica como a dendrocronologia, o estudo dos anéis das árvores, e a datação por radiocarbono, fornecem provas sólidas de que estruturas e artefatos dos séculos 7 ao 9 realmente existem. Por exemplo, edifícios e moedas desse período foram datados com precisão, usando esses métodos, refutando a ideia de que esses séculos foram inventados. Mesmo que a Europa tenha experimentado um período de declínio social após a queda do Império Romano, com menos construções e menos registros escritos, isso não significa que esses anos não tenham acontecido. Historiadores rejeitam a hipótese do tempo fantasma. Em última análise, historiadores e cientistas rejeitam a hipótese do tempo fantasma como pseudo-história, uma teoria que carece de evidências credíveis e se baseia em mal-entendidos de fatos históricos e científicos. Embora seja verdade que o início da Idade Média foi uma época de declínio econômico e social na Europa, isso pode ser explicado pelo caos que se seguiu ao colapso do Império Romano, como a pobreza generalizada e guerras frequentes. A falta de registros escritos e progresso tecnológico durante esse período não é prova de uma grande conspiração, mas sim um reflexo das circunstâncias difíceis que a Europa enfrentava. Além disso, a escala da conspiração que Illig propõe torna a teoria altamente implausível. Para que fosse verdade, não apenas líderes europeus como Otto III e o Papa Silvestre II precisariam estar envolvidos, mas também inúmeras outras figuras em diferentes continentes e culturas.
A probabilidade de um esforço tão coordenado para fabricar quase 300 anos de história é praticamente inexistente. Uma teoria fascinante, mas falha. A hipótese do tempo fantasma é certamente uma ideia intrigante que captura a imaginação, mas as evidências mostram, ao contrário, que ela não é verdadeira. Embora seja divertido entreter a possibilidade de séculos perdidos e grandes conspirações históricas, a realidade é muito mais direta. A Idade Média, apesar de ser um período difícil e muitas vezes mal documentado na história europeia, de fato aconteceu. Registros históricos, achados arqueológicos e observações astronômicas se alinham para refutar a ideia de que 300 anos de história foram inventados. No final, a hipótese do tempo fantasma serve como um lembrete de como pode ser fácil questionar narrativas aceitas, mas também de como é importante confiar em evidências sólidas ao tentar entender o passado. Por mais fascinante que a teoria possa ser, a história permanece inalterada e o tempo, como sempre, segue em frente. Compartilhe a sua opinião com a gente. O que você achou dessa teoria? Se gostou do vídeo, por favor, curta e compartilhe com seus amigos que também gostam dessas histórias. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.